Então, agora você vai ver um trecho muito interessante em que o Espiritismo já tinha falado que há um lugar no espaço onde se reúnem as ideias dos inventores. E quem tem essas tarefas aqui na Terra, de ter ideias para que o progresso aconteça, produtos, etc., somente acessa. Tá? Mas tem outros meios também de ter ideias. Às vezes você dorme e com a sua capacidade intelectual aumenta e você vai procurar soluções para resolver seu problema, do produto, da agricultura, daquilo que você trabalha. E acorda com a solução. E no caso de ideias, a sua mente vai até esse lugar onde o Edgar Cayce fala no vídeo, Edgar Cayce, depois eu falo sobre ele. E nesse lugar se reúne as ideias de todos os habitantes. Tá? E um fica sabendo da ideia do outro. O que acontece? Não sei se você já percebeu que uma ideia surge em vários pontos do planeta ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro, se um não colocar em prática, outro coloca e gera emprego. Vários podem colocar em prática, também gera vários empregos, várias fábricas. Então Deus é muito inteligente, muito bondoso e não é egoísta, não permite que um só tenha ideias. Né? E Edgar Cayce, tem o link do vídeo completo aí embaixo, né? Vai aparecer o link do vídeo, da biografia dele, e também lá vai ter o link também de um outro vídeo que ele faz as previsões sobre o futuro. Que o futuro também está guardado nesse mesmo local aí que ele acessa mediunicamente. Futuro, passado, tá bom? As leituras de Cayce, que tornavam-se mais detalhadas e abrangentes, eram também encorajadoras. Ele começou a descrever o melhor possível a jornada que sua mente fazia quando em transe. Eu esqueci de mencionar que o Albert Einstein também relatou que às vezes ele sonhava que estava subindo num raio de luz junto com espíritos ao lado dele e ele acessava informações nesse raio de luz. He would describe moving up through a beam of light, passing images and sounds, and his consciousness moving to other dimensions that are related to vast sources of information. Cayce chamava essa fonte de informação de arquivo Akashic, onde cada evento, pensamento e som desde o começo dos tempos estava registrado. Ele acreditava que poderia acessar esse arquivo bem como seu subconsciente telepaticamente para responder a qualquer pergunta. Uma ideia embaralhava-lhe a mente. O antes e o depois são agora. That this man would lie down on a couch and essentially go to sleep and come up with this information, it's just too big a jump for lots of scientists and trained medical professionals today. As leituras de suas próprias vidas indicavam 17 reencarnações, como um alto sacerdote no Egito, um chefe nômade na Pérsia e também na mítica Atlântida, que ele mencionou por volta de 700 vezes. Se você quiser entender a vida com mais profundidade, abaixo do vídeo tem no último link, tem os links dos livros que você pode baixar. Estude, principalmente o Livro dos Espíritos, que Kardec faz perguntas aos espíritos sobre todos os assuntos da vida. Dinheiro, casamento, sorte, azar, morte, é bem interessante. Ele descreve uma sociedade muito avançada que desmoronou depois de 40 mil anos e cujos sobreviventes foram habitar o Egito. Cayce, aos 60 anos, parecia saber que seu tempo era curto. Suas leituras do passado, do presente e do futuro sucediam-se em grande profusão. Em meados da década de 30, Edgar Cayce ganhara uma grande legião de fiéis seguidores. Os céticos podiam dizer que ele inventava tudo, mas era difícil questionar as centenas de leituras que tinham tido comprovação. Ele tivera razão quanto à quebra da Bolsa em 1929. Em 1935, previu que os japoneses se juntariam à Alemanha e à Áustria como uma ameaça para o mundo. Uma ideia bizarra para a época. Algumas de suas predições eram tão assombrosas que até quem o apoiava tinha dificuldade em compreender. Cayce disse que os polos da Terra se deslocariam em 1936, provocando enormes mudanças geológicas.
Previu também que enchentes destruiriam cidades nas costas da América do Norte e uma nova terra, remanescente da Atlântida, emergeria perto da Flórida em 1969. Essas previsões sobre 1936, ele errou a data só, porque isso vai acontecer ainda. Os polos e as enchentes, isso vai acontecer antes de 2057, segundo o Manchita. Você pode ver aí, tem vários médios que falam sobre isso. Só errou a data, diz que data é uma coisa meio difícil de acertar. Abaixo do vídeo tem o link de outros vídeos muito bons sobre haverá um novo líder no Brasil, a possibilidade de Emmanuel ser presidente, e outros vídeos da Manchita, que acertou todas as previsões que ela fez. Inclusive, ela reforça essas transformações, que vai haver essas catástrofes, a nova era. Então, tem vídeos muito legais aí. E se inscreva no canal e dê ok aí, like, para ajudar a divulgação. The stuff about Atlantis was hard to verify, and it's possible that his mind slipped, that he didn't have a good filter. I don't think this was an area of Edgar Cayce's readings that was especially fruitful or especially accurate. Cayce não tinha explicação para os limites de sua vidência, porque ele era preciso em uma leitura e não em outras. Embora continuasse a fazer predições aflitivas, nunca se considerou um profeta. I don't think he was a prophet as such. I mean, he did make statements about the future, but he always said the future is not fixed. You know, we can change it. No começo da década de 40, Edgar e Gertrude foram morar em uma casa confortável em Lake Haley, que funcionava como a sede da API, Associação para Pesquisa e Iluminação. Este é o único filme que existe sobre Edgar Cayce, em que ele recepciona alegremente os membros da API no encontro de 1943. Milhares de leituras foram transcritas, mas apenas uma gravação sobreviveu. Uma leitura sobre sua própria saúde. Cayce, um fumante de toda a vida, foi perguntado sobre um meio eficiente de parar de fumar. Any stimuli to expect is and moderation. Moderation would mean for this body anywhere from 3 to 6 to 8 smokes a day. Above this will be expected. A saúde de Cayce sofreria não apenas pelo cigarro, mas por dar muitas consultas. Na maior parte de sua vida adulta, ele fez 2 leituras por dia. Tudo mudou quando uma biografia foi escrita por Thomas Shugrew, um amigo de Hugh Lynn, o filho de Cayce. Tinha por título Há um Rio, do Salmo 46, o favorito de Edgar. There is a river, the streams thereof make glad the city of God. Meaning that not river, as we say, but a stream of thought, a stream of consciousness that Edgar tapped. O livro, junto com o artigo da revista Coronet, fez de Cayce uma celebridade. Surgiram milhares de pedidos de leituras e algumas propostas divertidas. Men wanted to take him to Washington and Wall Street. Women wanted to take him to bed, bear his child for the good of humanity. It was never easy. June and I were posted to guard his hotel room in New York from the women admirers. Em 1943, o escritor Harmon Brough e sua noiva June foram trabalhar no escritório de Cayce para ajudar a responder a volumosa correspondência. I helped to open some of those letters, and to see the pain in them was almost staggering. It was heartbreaking. As cartas vinham de doentes terminais e de famílias que buscavam pistas de seus filhos desaparecidos em combate no exterior. Mais uma vez, Edgar não podia se recusar e começou a fornecer 8 leituras por dia, mais de 1.300 entre junho de 1943 e junho de 1944. E parecia que cada uma delas exigia mais de Cayce, então com 66 anos. He felt like he had to help those people. He knew he couldn't do it, and yet he felt like he had to do it, I guess, and it killed him. Em agosto de 1944, Edgar sofreu um colapso por excesso de trabalho. Fez uma última leitura para si mesmo. Ela alertava: descanse até melhorar ou morre.
Os Caseys foram para as montanhas de Virgínia para ele se recuperar, mas ele sofreu um derrame. Veja agora 2 vídeos muito legais que têm a ver com esse assunto, depois retornamos para o finalzinho dessa matéria. Universidade de Cambridge, Inglaterra, fevereiro de 1913. O professor de matemática Godfrey Hardy recebeu uma carta com teoremas complexos e fórmulas matemáticas, escrita por Srinivasa Ramanujan, um indiano de 26 anos. O professor ficou atônito com o que leu. Hardy olhou todos os teoremas e disse: "Meu Deus, eu nunca vi nada desse jeito. Isto é uma matemática muito avançada. É tão intrincada e complexa que ninguém poderia ter criado isso por pura imaginação. Tem que haver algo aqui." Reconhecidamente gênio e prodígio matemático desde a infância, Ramanujan era muito religioso. E várias vezes disse que as descobertas eram comunicadas a ele em sonhos pela deusa hindu Namagiri. Nas décadas seguintes, seus teoremas mostraram-se valiosos para os que trabalham em campos avançados, como a teoria das cordas. Toda a ciência de que precisamos para conseguir criar portais estelares, mecanismos de acesso hiperdimensional, levitação, teletransporte, tudo isso precisa de uma base matemática. E o mais próximo que temos disso neste momento são as equações de Ramanujan que deciframos até agora e que vieram a ele diretamente dessa deusa que lhe aparecia em sonhos. Divaldo, então, no dia a dia, uma reunião, por exemplo, de negócios, estão ali os espíritos interferindo no pensamento das pessoas. Também nas grandes descobertas científicas, também na alta tecnologia, na ciência, na medicina, em todas essas situações nós podemos ter essa visão que espíritos, que são aqueles que não têm o corpo de carne, estão interferindo. Sem a menor dúvida. É curioso notar muitas vezes que o indivíduo está no ideal, trabalhando exaustivamente para lograr o êxito, e chega um momento de desânimo. Os insucessos são tantos, as experiências malogradas, e naquele momento ápice a pessoa diz: não vou tentar mais. E súbito um ânimo novo, uma energia diferente, um entusiasmo. Não, já cheguei até aqui, não vou parar. É uma interferência espiritual. Muitas vezes nos grandes negócios, o indivíduo pode estar sendo arrastado por alguém mais astuto e deixa-se levar porque acredita no outro. E súbito, em face da sua vida superior, de conduta nobre, ele para e diz algo, parece que não está bem. Ele pressente. Este pressentimento é uma intuição, é uma interferência de um espírito bom na sua vida. Como também no sentido oposto, a pessoa está em paz e de repente chega-lhe uma ideia tão perturbadora que ele tira a tranquilidade e ele começa agora a ruminar pensamentos que são muito destrutivos. E aquela alegria e a paz de que ele se encontrava possuído cede lugar a um transtorno, interferência de um pensamento espiritual negativo. E nesse caso, Divaldo, a oração, a prece, qual é a importância que tem nesse momento? É uma importância relevante, porque é terapêutico. Se neste momento que vamos escorregando, dissemos, meu Deus, e dermos o nosso grito silencioso, falarmos com Deus. As pessoas sempre pensam que orar é deter-se em palavras repetitivas, em monólogos exaustivos sem a contribuição do coração. No entanto, no momento deste, nós damos um grito à divindade, meu Deus, ajude-me. E mudamos a paisagem mental, o direcionamento da nossa aspiração. Logo, aquela neblina que nos perturbava cede lugar ao sol da paz. E nós voltamos à harmonia, levantamos-nos e até dizemos, ufa, que coisa curiosa, como eu estava derrapando na direção de uma coisa desagradável. A oração é preventiva. Ela é, portanto, uma terapêutica especial para prevenir males. E é também curativa. Mesmo quando se instala o processo negativo, um processo morbífico, a oração contribui maravilhosamente para o refazimento de forças. E o indivíduo se restaura porque ele vincula-se a Deus.
May St. Clair, uma funcionária do escritório de Casey, o visitou e sentiu como outros que seu lugar era perto do mar. He said to me with a tear in his voice, "Why did you come?" And I said, "I came to take you home." "Do you really mean it?" I said, "Mr. Casey, if you want to go home, you're going to go home." Edgar voltou para casa em Virginia Beach em novembro. Viajou do interior para a praia em uma ambulância providenciada por seu filho Edgar Evans. Mas sua saúde nunca voltou. No dia 3 de janeiro de 1945, Edgar Casey morreu aos 67 anos. Foi levado para o descanso final de volta a Hopkinsville. Their mother died 3 months later, on Easter morning when the sun was coming up. I think she kind of lost her reason for living after he died. Edgar Casey deixou mais de 14 mil registros de leituras sobre saúde, filosofia, religião, negócios, vidas passadas e eventos futuros. Nenhum outro vidente deixou tantos registros, mas muitos julgam que a palavra vidente não é adequada para descrever Edgar Casey. I think Mr. Casey has given us a definition of a human being, of what a human being really is. That we truly are one body, mind, and spirit. And that we do create our own reality. If Edgar Casey did what he did, there is more to us than a physical body. That immediately has implications for the age-old questions of humanity. Who are we? What's the purpose of life? What happens to us when we die? All of that. O legado de Casey, a Associação para Pesquisa e Iluminação, continuou a crescer e a atrair visitantes do mundo inteiro. Centenas de livros em 18 línguas pesquisam a vida e o trabalho do mais renomado vidente do nosso tempo. Casey nos deixou talvez o maior dos desafios. Ele disse: "Eu não faço nada que vocês não possam fazer, se vocês se dispuserem a pagar o preço." Na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Quer dizer, bêbados comunicam com bêbado, intelectual com intelectual. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Se você é violento, você assimila pensamento de violento. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Então, meu amigo, se você pensa em assaltar um banco, você vai sintonizar com assaltantes desencarnados, encarnados que vão te ajudar. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. O livro é o Pensamento e Vida, o espírito é o mais evoluído do espiritismo. Emmanuel. Conclusão: nada é nosso, tudo vem de Deus, através dos espíritos que são como nós, mas sem o corpo. Faça o bem ao máximo e ame. Jesus disse tudo em poucas palavras: amai a Deus com todo o seu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Você tem inteligência, você tem conhecimento, ou você tem dinheiro, use em favor ao próximo o máximo que você puder, e você vai ver o retorno da felicidade e da paz. Você vai comprovar o que eu estou te dizendo.